Você já pensou na dor de um escolhido? Essa é uma reflexão que vai além da política. Vai além da direita, além da esquerda, além do que se vê. Porque hoje, nós não vamos falar apenas de um homem. Vamos falar do que significa ser um escolhido. E por que os escolhidos, justamente eles, são os que mais sangram, mais apanham, mais caem. E mesmo assim continuam. E quer você ame ou odeie, é impossível negar. Bolsonaro se tornou um símbolo. Símbolo de quê? De falhas, de acertos, de rebeldia, de resistência? Ou talvez de algo maior? Quando Deus levanta um escolhido, ele enfrenta um peso que homens comuns jamais suportariam. Moisés foi desacreditado. José foi jogado numa cova. Davi foi perseguido como criminoso. Daniel foi jogado na cova dos leões. E quando Deus levanta alguém, o mundo tenta derrubar. Quando Deus unge, o sistema tenta destruir. Quando Deus escolhe, o inferno inteiro se incomoda. E é aqui que nasce a pergunta que ecoa neste vídeo. Por que um escolhido sofre tanto? E por que Bolsonaro parece carregar exatamente esse tipo de sofrimento? Talvez essa seja uma missão que não se enxerga a olho nu. Existe o que se vê e o que se discerne. O que se entende com a mente e o que se entende com o espírito. Há lutas que não são políticas, são espirituais. Há perseguições que não vêm só de homens, vêm de estruturas, de potestades, de forças que se alimentam do caos. E quando alguém se levanta contra isso, quando alguém desafia esse sistema, ele vira alvo. Não alvo de críticas, alvo de ódio, de vingança, de narrativas fabricadas, de prisões simbólicas e às vezes reais. É por isso que tantos olham para Bolsonaro e perguntam: por que ele apanha tanto? Por que tentam calá-lo de todas as formas? Por que o peso sobre ele é tão desproporcional? Talvez porque não é apenas política. Talvez porque exista uma guerra muito maior acontecendo por trás. O sofrimento do escolhido nunca é por acaso. Ele sofre porque carrega algo que incomoda. Os escolhidos sofrem porque eles falam quando outros se calam. Eles permanecem quando outros fogem. Eles enfrentam quando outros se escondem. Eles apanham por muitos. Eles caem, mas se levantam, mesmo quando todos desejaram ver o contrário. E a verdade é dura. Quanto maior o chamado, maior o deserto. Quanto maior o propósito, maior a perseguição. E só quem já sentiu isso sabe o quão pesado é. E a pergunta não é por que Bolsonaro é perseguido. A pergunta é: como ele ainda está de pé? Como alguém que foi atacado por todos os lados, espancado pela mídia, acusado, ridicularizado, esfaqueado, processado, calado, demonizado, continua vivo, respirando, incomodando, permanecendo. Isso não é normal. Isso não é comum. Isso é típico de alguém que carrega algo que não veio dele mesmo. Algo que não se compra. Algo que não se negocia. Isso é típico de quem foi escolhido. O processo do escolhido nunca foi sinônimo de privilégio. Sempre foi sinônimo de prova. O escolhido passa pelo processo. Ele é desacreditado. Ele é humilhado. Ele é ferido. Ele é atacado. E quando ele pensa que não aguenta mais, o processo continua. Porque o escolhido não é preparado na calmaria. É preparado na tempestade. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Bolsonaro está no meio do processo. Um processo que machuca, mas molda. Que dói, mas prepara. Que derruba, mas fortalece. Quando Deus permite a queda, Ele não abandona seus escolhidos, mas muitas vezes permite que eles passem pela queda. Por quê? Porque a queda revela quem é quem. Revela amigos. Revela inimigos. Revela traidores. Revela covardes. E revela quem fica de pé ao lado. Muitas vezes, Deus permite o deserto para revelar a grandeza da missão. Preste atenção. Talvez você que está assistindo este vídeo também esteja passando por isso. Sendo injustiçado, escolhido, mas machucado, chamado, mas perseguido. E talvez olhe para a situação de Bolsonaro e pense: por que com ele é assim? Por que tanta dor? Por que tanto ataque? E a resposta é tão antiga quanto a história dos profetas. Porque só apanha quem não se dobra. Só é perseguido quem não serve ao sistema. Só é odiado quem carrega propósito. E nenhum escolhido termina derrotado. Nenhum escolhido é esquecido. Nenhum escolhido é destruído pelo processo.
Porque Deus não escolhe para abandonar, Ele escolhe para cumprir. Um escolhido pode cair, mas cai em pé. Pode sangrar, mas não se entrega. Pode ser cercado, mas não é silenciado. Porque a voz de um escolhido ecoa mesmo no silêncio. Bolsonaro pode ser muitas coisas para muitas pessoas, mas neste vídeo falamos sobre propósito, sobre chamado, sobre processo. Se ele é ou não um escolhido, se a história vai julgá-lo como herói ou vilão, se o sistema vai vencê-lo ou não, isso o tempo dirá. Mas uma coisa já está clara: ninguém suporta tanto peso sem carregar algo maior. Ninguém aguenta tanta perseguição sem ter sido levantado para algo que o mundo ainda não compreendeu. E talvez, só talvez, a dor que Bolsonaro vive hoje seja apenas o prelúdio de uma virada que ninguém espera. Porque um escolhido pode sofrer muito, mas no final, ele sempre se levanta. Todo escolhido enfrenta aquilo que espiritualmente chamamos de a noite escura da alma. É o momento em que as portas se fecham, as vozes se calam, os amigos somem, os inimigos se multiplicam, e tudo o que antes era claro se torna sombra. E é exatamente aí, nesse lugar onde muitos desistem, que o escolhido é testado. Não testado pelo mundo, mas testado pelo propósito. E é nesse ponto que muitos olham para Bolsonaro e não entendem como alguém tão atacado não se desfaz, como alguém tão ferido ainda resiste, como alguém tão desacreditado segue sendo esperança para milhões. Porque o escolhido, antes de vencer por fora, precisa vencer por dentro. Há um silêncio que destrói e há um silêncio que anuncia. E quando um escolhido é silenciado, não significa que acabou. Significa que algo está sendo preparado nos bastidores do invisível. Porque Deus nunca trabalha gritando. Deus trabalha no silêncio, na sombra, no oculto. E talvez, enquanto muitos dizem que Bolsonaro está acabado, Deus esteja trabalhando no terreno onde olhos humanos não alcançam. O silêncio de um escolhido é perigoso, extremamente perigoso, porque é durante o silêncio que o propósito se arma, que a força se renova, que a fé se solidifica. A perseguição não é contra a pessoa, é contra o propósito. Pouca gente entende isso. Para um escolhido, a perseguição nunca é pessoal. É espiritual, é estrutural, é estratégica. Não atacam apenas o homem. Atacam o que ele representa. Atacam o que ele desperta. Atacam a ideia. Atacam o movimento. Atacam a resistência. E quando um homem se torna símbolo, derrubá-lo vira missão. Mas existe uma verdade que nenhum sistema consegue vencer. Você pode calar um homem, mas não pode calar um propósito. E quando eles tentam destruir Bolsonaro, o que querem mesmo destruir é aquilo que nasceu ao redor dele. Os escolhidos carregam marcas, as marcas dos que não desistem. Marcas de guerra, marcas do chamado, marcas que ninguém vê, marcas que ninguém entende. E Bolsonaro carrega as dele. Não são marcas físicas, são marcas internas, fraturas invisíveis, cicatrizes espirituais. O peso de liderar, o peso de ser odiado, o peso de ser traído, o peso de ser julgado mesmo quando tenta acertar. E é por isso que o escolhido não é perfeito. Ele não nasceu para ser santo. Ele nasceu para ser instrumento. Instrumento não é bonito. Instrumento não é polido. Instrumento não é impecável. Instrumento só precisa ser disposto. Quando o inimigo exagera, ele revela o escolhido. Isso é uma regra espiritual. Quando a perseguição fica exagerada, é porque o propósito está prestes a se revelar. E olha ao redor. Analisa o quanto se faz para calar um único homem. O quanto se cria, se distorce, se reinventa. Quantos tribunais se movem. Quantas narrativas se fabricam. Quantos inimigos se levantam ao mesmo tempo. Isso não é normal. Isso não é proporcional. É espiritual. E quando o inferno inteiro se levanta contra alguém, não é porque aquela pessoa é fraca. É porque ela carrega algo que ameaça. Ninguém mobiliza tanto ódio contra alguém que não importa. A Bíblia é cheia de ciclos. O escolhido sofre, passa pelo deserto. É provado, é humilhado e depois é levantado. Sempre foi assim. Sempre. E quando Deus decide levantar alguém, não existe sistema que derrube. E talvez, apenas talvez, o que estamos assistindo não seja o fim.
mas o intervalo antes da virada, o silêncio antes do estrondo, a queda antes da ascensão, o deserto antes da terra prometida. Porque nenhum escolhido termina onde caiu, nenhum escolhido termina preso, nenhum escolhido termina cancelado, nenhum escolhido termina humilhado. Deus não escreve finais trágicos para quem Ele escolheu. Podem tentar apagar o nome, a voz, a influência, a história, mas o chamado permanece. Um chamado não se revoga por decreto, não se encerra por prisão, não se silencia por censura. Chamado é fogo. E fogo, quando tentam sufocar, só cresce. Mesmo que Bolsonaro não fale, milhões falam por ele. Mesmo que tentem apagá-lo, ele se multiplica nas ruas. Mesmo que tentem enterrá-lo, ele se levanta nas vozes do povo. Porque um escolhido não anda sozinho. Atrás dele sempre existe um exército silencioso. Um exército que não aparece, mas que está pronto. Se a história está sendo escrita agora, ela está sendo escrita com dor, com sangue, com injustiça, com humilhação. Mas lembre-se, todo escolhido enfrenta uma grande tempestade antes de viver sua maior vitória. E talvez, no meio desse caos todo, Deus esteja preparando exatamente isso. A virada, a resposta, a exaltação que sempre chega para aqueles que foram provados até o fim. Porque no final, sempre no final, os escolhidos se levantam. E quando se levantam, ninguém consegue parar. Se você gostou desse vídeo, se isso vai de encontro com seus valores e princípios, então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E mais importante, deixe aqui nos comentários o tema que você gostaria que a gente falasse. Sua opinião importa, sua voz importa. E aqui, ela nunca vai ser silenciada.